está lento. Opa, até que enfim. Muito bem, gente. Nós estamos falando aí do SMA. Nós falamos a última aula da síntese de noradrenalina, né? Falamos da sinapse, certo? Falamos dos receptores pré-sinápticos. Gente, é muito importante, tá, o entendimento dos receptores pré-sinápticos, né, no controle da síntese e liberação aí de noradrenalina. Lembrando que o alfa pré-sináptico, ele é inibitório, né? Ele vai bloquear o canal de cálcio, e diminuindo a entrada de cálcio, automaticamente reduzindo a liberação do mediador. O beta-pré, ao contrário, abre o canal de cálcio, aumenta a entrada de nora, aumenta a entrada de cálcio, aumenta a liberação de noradrenalina. Tudo bem? Uma coisa que tem que ficar muito claro para vocês é que esses dois receptores, eles trabalham juntos, controlando, regulando. E quando eu estimulo um deles, vai sobressair a ação dele, óbvio. Mas quando eu bloqueio a ação de um deles, automaticamente sobressai a ação do outro. Tá? Então, isso é importante, vocês têm que ter em mente. Agora, uma outra coisa que eu quero que vocês entendam. Quando eu trabalho com o receptor pré-sináptico, eu não estou trabalhando em um órgão específico. Eu estou trabalhando em todos ao mesmo tempo. Se é pré-sináptico, eu vou ter em toda a sinapse. Para onde for uma terminação autonômica simpática, eu estou interferindo. Pré-sináptico, é em tudo. Ok? Então, se eu estou, vamos supor, bloqueando o receptor alfa-pré. Bloqueando o receptor alfa-pré. O que vai acontecer? Vai sobressair o receptor beta-pré. Vai fazer o quê? Vai aumentar a oferta de noradrenalina na sinapse. Tudo bem até aí? Agora, se aumentando noradrenalina nas sinapses, vai aumentar o efeito, vai aumentar a ligação dela aos receptores pós. Aí eu vou ter aumento de toda a atividade adrenérgica. Eu vou ter taquicardia, vou ter vasoconstricção, vou ter broncodilatação, tudo ao mesmo tempo. Alguma dúvida nisso, gente? Nenhuma dúvida, professor. Gente, é só perguntar, tá? Não deixa dúvidas. É só perguntar, por favor. Muito bem. Então, isso é importante, né? Porque a gente precisa entender e conhecer esses mecanismos, tá? Eu falei
na outra aula para vocês alguns receptores e a localização deles e o que eles fazem, certo? Isso daí a gente precisa ir decorando, não tem outra forma, é só decorando. Tudo bem? Muito bem, eu vou compartilhar aqui um slide, tá? E quando eu compartilho, eu não consigo ter acesso às câmeras, não consigo ver as mensagens. Então, qualquer dúvida, vocês me chamem. Ok? Vamos lá. Muito bem. Então, opa, desculpa, foi a mais. Ó, músculo liso com apenas um tipo de receptor pós-sinapse, excitatório ou inibitório. Então, veja, alfa, excitatório, contração ou músculo. Aí eu vou ter alguns músculos aqui, aonde o alfa é excitatório. Então, músculo radial da íris, o piloro, esfíncter intestinal, o trigono da bexiga, né? E o esfíncter da bexiga, a cápsula esplênica. E aonde eu tenho beta, que é inibitório? Se beta é inibitório, aqui é o beta 2. Então, músculo ciliar, o olho, é parede do estômago, vesícula, ductos biliares, o detrusor da bexiga, ureteres, útero grávido, tá? Então, são exemplos, tá, de local onde eu tenho alfa e beta. Beta excitatório, nódulo sinusal, aqui é tudo coração, é o beta 1. Né? Então, gente, isso daí, tá? Vocês vão vendo com as nossas aulas, com o andar, a carruagem, tá? Não precisam se preocupar em decorar tudo isso ao mesmo tempo. A gente vai vendo isso com calma. Aqueles que eu passei para vocês, os principais, aqueles lá precisa decorar já, de imediato, né, para a gente ter uma ideia, né, do que nós estamos fazendo. Mas isso daqui, tá, é bem devagar, tá? Ó, aqui fala, alfa maior que beta, vasos à pele, vasos da mucosa, vasos renais, vasos esplênicos, todos esses vasos, o predomínio, tá, é alfa. Alguns vasos pulmonares, cerebrais, eu tenho tanto alfa quanto beta. E alguns pontos aonde tá, o predomínio é de beta. Alfa é menor que beta. Então, o beta é que manda vasos coronarianos, vasos do músculo esquelético, tá? Então, nesses vasos, o predomínio é de beta 2, é vasodilatador, tá? E aí vai, alguns outros exemplos, tá? Isso aqui é bom que vocês leiam, certo? Depois com calma, né? Para a gente ir entendendo melhor as nossas aulas, ok? Mas, eu repito, o que você precisa é memorizar com urgência, é aquele que a gente falou na nossa última aula, ok? Bom, falando em receptor alfa, eu tenho alfa 1 e alfa 2. Alfa 1, ele vai estar acoplado a uma proteína G. Isso aí a Carla vai trabalhar com vocês, tá? E a sinalização, o efeito, tá, que esse receptor faz,
é excitatório. E a sinalização dele, então, é através de uma proteína G excitatória, que gera um componente químico que a gente chama de segundo mensageiro, que é o trifosfato de inositol, mobilizando reservas de cálcio e DAG, que ativa a proteína equinase C. Então, isso daqui, tá, a Carla vai explicar detalhadamente para vocês, tá, em dinâmica. Só para falar que o alfa-1, ele é excitatório, ele mobiliza cálcio. Se mobiliza cálcio, ele é excitatório. E aí a gente tem esse alfa-1, principalmente, né, em músculo liso vascular, músculo gênito urinário, intestinal, tal, tá? O coração, ele também participa. Lembra que eu falei para vocês, né? O coração é beta 1, se você vê naquela listinha que eu falei lá para vocês, tá? O predomínio é beta, é o beta que manda. Mas eu também tenho alfa, tá? Também tenho aqui o alfa 1, que vai também contribuir com o inotropismo e excitabilidade. Inotropismo, o que é mesmo, gente? Alguém lembra? O que é inotropismo? É a força de contração. Aí, se aumentar é positivo, se diminuir é negativo. Isso, perfeito. Tá? Então, inotropismo, força. E no fígado, tá? O alfa-1 também, ele vai ter aí um efeito glicogenólise e gliconeogênese, tá? Isso aqui também é um efeito de alfa. Alfa 2. Alfa 2, gente, ele está acoplado a uma outra proteína G, e essa proteína G, ela é inibitória. Então, alfa 2, os efeitos que alfa 2 irá produzir é inibitório. Por quê? Porque quando eu ativo esse alfa 2, ele estimula essa proteína G, que é inibitória, exercendo inibição da adenilciclase. Vai reduzir o AMP cíclico e ativa canais de potássio retificadores. Se eu ativo o canal de potássio, o potássio ele está aonde em relação à membrana? Dentro ou fora? Biofísica, fisiologia. Alguém lembra disso? Despolarização, polarização, repolarização. Vocês viram isso? A gente viu, professor, só que eu não lembro. Prof, desculpa interromper, mas eu acho que tem uma aluna que está pedindo autorização para entrar e não está conseguindo. Não está aparecendo para mim. Não? Tá, eu vou ver. Não. Não está. Porque quando aparece, eu recebo o sinalzinho de alerta. Eu não recebi e não está aparecendo mesmo. Tá? Gente, é o seguinte, a membrana, dentro dela, há um predomínio de potássio, e fora o predomínio é sódio, né? A membrana, ela se despolariza, ela é estimulada quando dentro dela ficar mais positivo, né? Normalmente, dentro da membrana, é negativo, com o predomínio de potássio. E fora é positivo, com o predomínio de sódio. Quando eu ativo, tá, esses canais em potássio,
Isso quer dizer o quê? Que o potássio, então, vai sair da membrana. E se ele sai, a membrana que já tem um predomínio negativo e está perdendo mais cargas positivas, ela vai ficar, então, mais negativa ainda. Então, ela vai ficar hiperpolarizada, certo? Hiperpolarizada. E automaticamente inibe os canais e cálcio. O cálcio é positivo, o cálcio não entra. Então, a membrana ficando hiperpolarizada, isso quer dizer que ela está muito negativa, ela não consegue ser estimulada. Por isso que é inibitório, tá? Alfa-2 inibe por provocar uma hiperpolarização de membrana, não deixando ela despolarizar. Entendido isso, gente? Qualquer dúvida, é só perguntar. Professor, você pode repetir para mim? Sim. A membrana em si, ela tem, em seu estado de repouso, um predomínio de cargas negativas dentro, com o potássio dentro. E fora da membrana é positiva, com predomínio de sódio. Para a membrana se despolarizar, ou seja, para ela ser excitável, o sódio entra na membrana, trazendo cargas positivas para dentro dela. Aí que ela é estimulada. Ok? Muito bem. O alfa-2, ele faz ao contrário. Ele ativa o canal de potássio. Então, ele tira o potássio que está dentro da membrana. E lembrando que dentro da membrana, o predomínio é de cargas negativas. E se eu estou tirando o potássio que é positivo, a membrana vai ficar mais ainda negativa. A negatividade aumenta muito. E isso eu chamo de hiperpolarização. Tá? Então, e a membrana em estado de hiperpolarização, ela não consegue ser estimulada. Ela não estimula. Daí que vem, então, a ação do alfa-2, que é inibição. Ele é inibitório. Ele inibe por provocar hiperpolarização. Melhorou? Piorou? Sim, professor, melhorou. Obrigada. Então, aproveitando essa oportunidade, eu acho que eu vou relembrar. Não sei se vocês viram, mas acredito que sim, né? A membrana, ela tem um estado de repouso, né? Em seu estado de repouso, eu tenho um predomínio, como eu já disse, de cargas negativas dentro e positivas fora. Potássio dentro, sódio fora. Só que essa negatividade tem um valor que normalmente oscila aí por volta de menos 90 milivolts, tá? Em torno de 90 milivolts. Muito bem. E nós temos um ponto também de cargas, que é em torno aí de 60 a 70 milivolts, que eu chamo que é um ponto de gatilho. Tá? É um ponto de gatilho. Então, quando a membrana ela vai ser excitável, ela vai se estimular, quando ela recebe qualquer tipo de estímulo, abre o canal de sódio, o sódio vai entrando, e a negatividade dela vai diminuindo. Por quê? Porque o sódio está
trazendo cargas positivas. Então, de menos 90 vai para menos 85, menos 80, bem devagar. Quando chega no limiar, que é esse ponto de gatilho, né, menos 70, menos 60, aí abre os canais de sódio e tem uma avalanche de sódio para dentro das membranas. E aí a membrana vai direto para zero ou para positivo. Isso que eu chamo de despolarização. Então, ocorreu o estímulo. Ok? Muito bem. Então, eu tenho o limiar, vamos supor, menos 70, e tenho o repouso, que é menos 90. Quando eu tenho esses valores equilibrados, eu falo que a membrana está polarizada. Polarizada. Ok? Muito bem. Se eu aumentar a negatividade, como está acontecendo aqui, eu estou tirando o potássio, eu estou perdendo cargas positivas, então eu estou aumentando a negatividade. Então, de menos 90, vai para menos 100, menos 110. Então, se aumentou a negatividade, eu estou aumentando a polaridade. Eu estou, então, indo para um estado de hiperpolarização. O que é um estado de hiperpolarização? Lembra? Menos 90. Vocês conseguem me ver aí? A minha mão? Sim, professor. Então, eu tenho menos 90 e tenho menos 70. Para estimular, eu preciso chegar a menos 70. Aí ocorre estímulo. Ok? Num estado de hiperpolarização, essa distância fica o quê? Fica muito alta. Então, fica difícil de alcançar o limiar. Por isso que a membrana não despolariza. Por isso que ela fica relaxada. Ok? Agora, eu tenho também situações em que o menos 90 fica menos 80. Fica muito próximo do menos 70. Qualquer estímulozinho dispara. Aí eu chamo de hipopolarização. A membrana está hipopolarizada, ela está muito estimulada. Está fácil de ser estimulada. Tá? E a gente pode ter situações fisiológicas que nos leva para esse tipo de coisa. Sabe aquele dia que você está numa boa, tranquilo, né? Calmo, encontra com alguém na rua, né? Alguém esbarra no você, te xinga, você olha, infeliz, e deixa para lá, não está nem aí. Você está em um estado hiperpolarizado. Está calma, tranquilo, tá? Agora, tem aquele dia que a gente fala que acordei com o pé esquerdo hoje, né? O cara fala, bom dia, você já vira, bom dia por quê? Hã? Qual é a tua? Deu para entender a diferença de um estado hipo e de um estado hiperpolarizado? Tem pessoas que vivem no estado hiper, né? Qualquer coisinha já está procurando briga, né? Então, isso é hiperpolarização. Precisa aí tomar aí uns ansiolíticos, né? Para aumentar o cloro, que é negativo dentro das membranas, e deixar mais hiperpolarizado, mais tranquilo. Deu para entender, gente, a diferença de hiper e hipo? Tudo bem?
Tudo bem, prof. Muito bem. Então, alfa 2 é isso aí, é hiperpolarizado, tá? E o alfa 2, como nós vimos já, ele está onde? Em neurônios pré-sinápticos, né? Atuam como autorreceptor inibitório à transmissão sináptica. Ele vai provocar uma hiperpolarização na região pré-sináptica, como? Bloqueando o canal de cálcio, não deixando entrar cargas positivas. E com isso, deixa mais negativo, não ocorrendo a liberação do neurotransmissor. Ok? Eu também tenho alfa 2 nas células beta do pâncreas. Se no pâncreas eu tenho o alfa 2, gente, não confundir aqui, tá? É célula beta, tá? Então, eu tenho o receptor alfa na célula beta do pâncreas. Essa célula beta são as células que secretam insulina. Então, o meu alfa 2, por ser inibitório, nessas células, ele vai o quê? Inibir a secreção de insulina. Ok? E nas plaquetas, eu também tenho alfa 2 que inibe a agregação plaquetária, tá? É meio cedo ainda para a gente aprofundar mais isso daqui, mas inibe a liberação de um componente importante que estimula a agregação. Ok, gente? Então, deu para perceber o que o alfa 1 faz e o que o alfa 2 faz. Então, toda vez que você ver alfa 2, você já sabe que ele vai ser, na grande maioria, inibitório. Ok? E o beta? O beta eu tenho o beta 1, eu tenho o beta 2 e eu tenho o beta 3. Todos estimulam uma proteína estimuladora, tá? O beta 1, ele estimula a proteína no coração e no rim. O beta 1, a gente vai cansar, né, de falar dele. Ele aumenta o inotropismo, o cronotropismo, né? Aumentando força e frequência cardíaca. E no rim também ele aumenta o quê? A liberação de renina, né? O coração, aumento do cronotropismo e inotropismo, e todos eles positivos. No rim, induz a liberação de renina. Agora, o beta 2, tá? No músculo liso. Veja, no músculo liso. Fígado e músculo esquelético. Músculo liso, ativação da adenilciclase, o AMPC e a proteína quinase A, que fosforiliza a sinase da cadeia leve, diminui a afinidade ao cálcio, vamos ali, relaxamento. Gente, tudo isso daqui a Carla vai explicar para vocês. Então, não se preocupem com isso. Você tem só que relacionar que no músculo liso, tá? O beta 2, ele vai ser o quê? Relaxante. Ele vai provocar, então, vasodilatação, tá? Tudo bem? E ele provoca isso daqui através disso, que não tem importância agora para nós, e aumentando também o quê? O efluxo de cálcio. Ele tira, de potássio. Ele tira o potássio também de dentro das membranas, deixando, então, a região hiperpolarizada, relaxada. Então, beta 2, músculo liso, inibitório, o relaxamento. Eu acredito que eu falei para vocês, se eu não falei, eu repito, beta 2, ele sempre vai ser relaxante. O fígado, a ativação da sinalização, a proteína G, nos hepatócitos, né? Dá início à ativação da glicogênio fosforilase e catabolismo do glicogênio.
Então, o beta 2 vai aumentar os níveis de glicose no sangue. Aumenta os níveis de glicose no sangue. Músculo esquelético, mesma ativação da sinalização do fígado, leva a glicogenólise e captação de potássio. Veja aqui, para não confundir, por favor. Aqui atrás, aqui, ó, eu estou falando em músculo liso, tá? Músculo liso. Só que o músculo liso, aqui, ele vai estar aonde? No vaso do músculo esquelético. Então, é diferente daqui. Aqui eu estou falando do músculo esquelético. Lá atrás eu estou falando do músculo liso, que é o vaso do músculo esquelético. Ok, gente? Tá? Então, no músculo, nas fibras musculares esqueléticas, tá? O beta ativa a sinalização mesmo do fígado, levando a glicogenólise e captação de potássio. Autores afirmam que isso aqui é beta 1, tá? É beta 1. E o beta 3? Tecido adiposo, lipólise, quebra de gordura. A indústria farmacêutica está muito atenta, tentando, né, o desenvolvimento de fármacos seletivos para beta 3. Para quê? Para promover lipólise, para quebrar as gorduras e combater a obesidade. Parece que tem aí alguns protótipos, mas é que promover, né, promover seletividade 100% é difícil. Então, esses fármacos podem promover muito efeito colateral. Ok? Mas eles estão tentando. Tudo bem até aí, gente? Tudo certinho? Beleza? Tudo sim, professor. Tá bom, então. Gente, só um minutinho, por favor. Um minuto. Voltei? Muito bem, pessoal. Gente, na farmacologia, na hora que vocês pegarem algum livro para ler, vocês vão ver que os autores, eles, de uma forma mais didática, né, eles colocam assim: fármaco é padrão para alfa, fármaco é padrão
para beta. Fármaco é padrão para alfa e beta. É porque fármaco é padrão. Vamos supor, eu tenho 10 fármacos agonista de alfa. O que cada um desses fármacos vai fazer no vaso sanguíneo? Alguém consegue me explicar? Deixa eu... Entenderam o que eu perguntei? Vocês estão aí ainda ou estão dormindo? Senhor, pode repetir a pergunta, por favor? Vamos supor, eu tenho 10 fármacos. Fármaco 1, fármaco 2, fármaco 3, até o fármaco 10. São 10 fármacos diferentes. Mas eles são agonistas de alfa. O que cada um deles vai fazer no vaso sanguíneo? Vamos, gente. Vasoconstrição. 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 Qual deles que vai provocar vasoconstrição? O A, o B, o C, o D, o E? Eu Todos, não né? Porque você me falou que o receptor é alfa de todos eles. Se estão todos de alfa 1, vão ser todos. Então todos vão fazer vasoconstrição. Exatamente isso que eu quero ouvir de vocês. Exatamente isso. É exatamente isso. Né? Então, se eu tenho 10 fármacos, agonista alfa, será que eu preciso ver um a um para saber o que cada um vai fazer? Não. O que um faz, todos os outros vão fazer o quê? Exatamente a mesma coisa. Porque todos vão agir aonde? No mesmo alvo, no mesmo receptor. Então, todos vão produzir a mesma coisa. Certo? Eu posso ter uma diferença entre eles em termos de hipotência, um mais forte, outro mais fraco, meia-vida, né? Um dura 1 hora, outro dura 5 horas. Tudo bem. Diferenças cinéticas. Mas, do ponto de vista farmacológico, todos vão fazer a mesma coisa. É por isso que os autores, né, então, eles colocam assim, fármaco é padrão. Porque se você estudar aquele fármaco padrão, tá? Obviamente, todo e qualquer fármaco que venha a aparecer vai fazer exatamente a mesma coisa. Entendeu isso, gente? Sim, professor. Então, é por isso que existem, tá, esses fármacos que a gente chama de padrão. A adrenalina é um fármaco. Mas é um mediador. Sim, é um mediador, mas também é um fármaco. A gente usa aí, né, em hospitais, nas emergências e tal.
E a adrenalina, ela é considerada um fármaco, é padrão, para alfa e beta. Ela age tanto em alfa quanto em beta. Tá? Tanto em alfa quanto em beta. A gente vai ver que existem algumas diferenças de ação para alfa e para beta, dependendo da dose. Dependendo da dose. Tá? Mas ela é um tipo de fármaco padrão, tanto para alfa quanto para beta. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho dela, para depois a gente falar o do padrão de alfa e do padrão também de beta. Tá? Muito bem. Então, a adrenalina é um fármaco agonista para alfa e beta. Em baixas concentrações, efeitos predominantes em beta 1 e beta 2. Em altas concentrações, predomina mais o efeito alfa. Veja bem, então, aí. Em baixas concentrações, o predomínio é de beta. Quando eu aumento a concentração, ela vai mais para o lado de alfa. E, principalmente, quem for para a área hospitalar, vai ver que no comércio existe, né? Lá no hospital vai ter a adrenalina milesimal. Milesimal. A adrenalina milesimal, gente, ela pode ser utilizada, já foi muito utilizada e ainda é, né? Vamos supor, principalmente em criança, quando tem uma crise de asma muito forte, a criança está já cianótica, né? Você vai usar a adrenalina milesimal. E por quê? Porque ela vai agir predominantemente em beta. E o beta 2 aqui vai provocar o quê? Uma broncodilatação, né? Então, a gente usa ela, tá? Em caso também de ressuscitação, né? A gente usa ela também. Por quê? Porque ela vai agir também em beta 1. Então, ela vai aumentar aí, dar mais força, né? No coração, tá? Então, é um potente estimulante de beta 1. Excita tanto as fibras como o sistema de condução. Aqui, gente, deixa eu fazer a pergunta para vocês. Vocês já tiveram o sistema cardiovascular em fisiopato? A gente está tendo. Oi? Está tendo agora. Está tendo agora? Vocês já diferenciaram fibras de condução, fibras de contração? Acho que já. Não sei. Nódulo SA, nódulo AV, fibras de Purkinje. Ah, não sei não, prof. Tá bom. Ainda não. Bem, então, o coração, tá? Tem o músculo, né? O músculo cardíaco, tá? Que exerce a força de contração. E tem um sistema de nervos que faz a condução do estímulo pelo coração. O estímulo, ele começa lá em cima, no nódulozinho chamado nódulo sinoatrial. Depois, esse estímulo é conduzido pelos átrios, vai até um próximo nódulo, que é o nódulo AV, e depois ele vai para os ventrículos. Então, temos um sistema de contração e um sistema de condução de estímulos, né? O beta 1, ele excita, ele aumenta tanto a contração, força, como o sistema de condução. O sistema de condução que é o responsável pela frequência cardíaca, tá? Então, aqui,
inotropismo e aqui cronotropismo. Entenderam? Tudo bem? O beta-1 aumenta os dois, tá? Então, aumenta a frequência, e se aumenta a frequência, automaticamente aumentando também a força, ele consegue o quê? Ejetar mais sangue em cada batimento, em cada contração. O volume que ele ejeta em cada contração é chamado de volume sistólico, tá? Chamado de volume sistólico. Altas doses pode provocar o que a gente chama de extrasístole, levando a uma fibrilação ventricular. O que seria uma extrasístole? Vamos supor, o coração, ele tem uma frequência, né? Tum-ta, 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 a frequência cardíaca. Muito bem. Se eu aumentar muito a frequência, antes disso, para vocês entenderem. As fibras cardíacas, elas são excitáveis, né? E elas são rítmicas, elas têm um ritmo. Todas as fibras são contraídas ao mesmo tempo, porque as fibras fazem sincícios entre elas. Sincícios são pontos de abertura entre uma fibra e outra. A gente chama isso de sincício. Então, quando uma fibra é estimulada, o estímulo passa rapidamente para todas as outras fibras, através desses sincícios. Então, as fibras têm um certo ritmo, por isso que a massa atrial é contraída, e depois a massa ventricular é contraída, e praticamente todas as fibras ao mesmo tempo, pelo ritmo. Quando eu aumento muito a excitabilidade, eu aumento muito a frequência, tá? Essas fibras vão se contando, chega um certo ponto que é de tanto estímulo que elas perdem a ritmicidade. E aí, cada fibra começa a contrair e relaxar num tempo diferente uma da outra. Isso eu chamo de fibrilação. Só que, veja bem, a hora que a fibra entra no estado de fibrilação, ela está perdendo o quê? A capacidade de contração e de ejeção de sangue. Ela não está conseguindo mais ejetar sangue. O ritmo está tão alto, tá? E a falta de ritmicidade não deixa ocorrer ejeção e sangue. Nesse ponto, tá? Está um passo para ter o quê? A parada cardíaca e a morte. Tá? Então, a fibrilação é perigosa, tá? Muito perigosa. Pessoas que morrem aí, né, de overdose, né? Acelera tanto, acelera, o coração fibrila e para, tá? Então, isso é perigoso. Então, substâncias que estimulam o beta-1 pode provocar extrasístole e fibrilação. A fibrilação eu já falei. O que seria uma extrasístole? Sístole é a contração, não é? Cada contração é uma sístole. Só que uma contração, né, tem o quê? Ejeção e sangue. E entre uma sístole e outra, eu vou ter o quê? A diástole, que é o relaxamento. Então, eu tenho sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Quando eu tenho muito estímulo em beta-1, muito estímulo, tá? Eu tenho sístole,
e eu não vou ter uma diástole. Eu tenho uma sístole e tenho outra sístole logo em seguida. Eu tenho duas sístoles, duas contrações. Então, se eu tenho duas contrações, a segunda contração ocorreu antes de ter o quê? Uma sístole. Antes de ter o quê? O enchimento ventricular. Então, essa segunda sístole não ocorreu ejeção de sangue. Tá? Isso que eu chamo de extrasístole. Extrasístole, gente, é normal as pessoas terem, tá? 1, 2, 3 por dia. Fumantes têm extrasístole, porque acaba acelerando algumas horas aí, né? O coração. Quem toma muito cafezinho, quem toma muito energético, pode ter essa extrasístole, tá? Às vezes, algum de vocês já teve e não soube identificar que era uma extrasístole. A sensação da extrasístole, tá? Uma hora o coração parece que vai sair pela boca, em seguida parece que você sente um vazio aqui no peito. Um vazio. Um vazio. Esse vazio é a contração sem ocorrer ejeção de sangue. Se você está tendo extrasístole, tá? Se você pegar o seu pulso, você vai ver que a hora que você sente aquele vazio no peito, o seu pulso também falha. Você perde o seu pulso. Isso é uma extrasístole. O sintoma de uma extrasístole é desagradável, né? Sente aquele mal-estar, aquela sensação de vazio no peito, tá? Então, quem está tendo extrasístole, quer dizer, que está tendo uma excitabilidade acima do normal, por alguma coisa, pode ser por medicamento, pode ser por estresse, tabagismo, alguns fármacos, né? Normalmente fármacos excitatórios, né? O pessoal tem usado muito aí para ajudar no controle de emagrecimento, né? A sibutramina pode dar isso, tá? Então, tem que tomar um cuidado com esses fármacos excitatórios. Tudo bem? Entenderam o que é uma extrasístole e fibrilação? Sim, prof. Muito bem. Então, a adrenalina em altas doses pode promover aí isso daí. Se aumenta, né, o inotropismo, se aumenta o cronotropismo, tá? Automaticamente você tem também um aumento no consumo de oxigênio pelo coração, né? O coração está trabalhando mais, você vai ter, né, automaticamente, tá, um aumento no consumo de oxigênio. Muito bem. O que a adrenalina vai fazer a nível de vasos? Então, a ação predominante sobre arteríolas e esfíncteres pré-capilares também age nas artérias muito mais que nas veias, tá? Bom, o alfa, nesses casos, vai provocar vasoconstricção, tá? O alfa é predominante vasoconstrictor e contração desses esfíncteres, tá? E a ação dele é muito mais percebida em artéria do que veia, apesar que ele também age sobre as veias. O alfa-1 reduz o fluxo cutâneo
mesentérico e renal. Por que reduz o fluxo cutâneo? Porque ele vai promover vasoconstricção. Aquele exemplo que eu dei lá atrás de um susto, né? Ficar pálido, branco, o que é? A ação liberou, né? Adrenalina, agiu em alfa-1 e provocou vasoconstricção periférica, né? Então, isso daí reduziu o fluxo periférico. Também mesentérico e também renal. Ação da nora em beta-2 em vaso. Eu disse que beta-2 sempre relaxante. Então, aonde houver o beta-2, eu vou ter relaxamento, eu vou ter aumento do fluxo na musculatura esquelética. Lembra que os vasos do músculo esquelético é beta-2. Então, eu vou provocar vasodilatação com aumento do fluxo. Irrigação cerebral é pouco afetada pela adrenalina, tá? Ainda bem, né? Ainda bem. Porque já pensou num estado de estresse, onde a adrenalina está alta, ela chegar lá no cérebro e fazer uma vasoconstricção, aí você perde o sentido, né? Dá a isquemia cerebral. Então, a nível cerebral, ela tem pouca atividade. Ok? Então, a adrenalina agindo tanto em alfa quanto em beta. Aqui é só para a gente ver alguns fármacos, tá? Que tem ação em alfa e em beta. Isso aí é mais pro o calisto do que para nós. Bom, deixa eu ver se tem uma coisa interessante aqui. Só para ver onde você pode alterar a ação de beta e alterar a ação de alfa, tá? Isso aí é o calisto mesmo. Vai falar com vocês. Pressão arterial. A adrenalina aumenta a pressão sistólica por aumento do débito cardíaco, provocado pelo efeito inotrópico positivo e cronotrópico positivo, que é dado pelo receptor beta-1. Né? Então, esses efeitos, né, é provocado pelo beta-1 e aumenta a pressão sistólica. Agora, veja bem a pressão diastólica. Diminui a pressão diastólica. Por quê? Por ação em beta-2. E vai provocar o quê? Vasodilatação na musculatura esquelética. Então, ao mesmo tempo que ele pode dar um pico na sistólica, dá uma queda na diastólica. E se a gente analisar isso em gráfico, tá? A gente vai ver que o pico vai, desce, depois ele o quê? A pressão média é mantida, tá? Ele mantém a pressão média. Sobe, desce e mantém a pressão média, tá? Houve uma época, né? Muitos anos atrás, que a gente fazia aulas, né? Práticas com animais. Infelizmente, me arrependo muito disso. Tenho horror a usar animal, né? Para essas aulas. A gente tinha que usar. E a faculdade a gente não usava. Aqui no mestrado eu tive que usar cachorro, né? E a gente provocava e registrava essas diferenças, né, de pressão no animal, né? Então via o pico certinho, pressão subindo, depois a pressão descendo. Mas se fosse hoje, eu já não fazia mais mestrado porcaria nenhuma. Efeitos metabólicos. A elevação da glicemia por glicogenólise, beta-2, e também alguns autores acham que o alfa também pode estar
é presente, né? E ácidos graxos por lipólise, também o beta 2, mas aqui é mais o beta 3 também, né? É beta 3. A ação em alfa 2 diminui a liberação de insulina, a gente já viu, e beta aumenta. Há um predomínio de alfa. Então, veja bem aqui, o mais importante é isso aqui a nível de pâncreas. No pâncreas, nós temos alfa e nós temos beta. Eu falei para vocês que alfa diminui a liberação de insulina, então é alfa 2 que é inibitório. E o beta aumenta a liberação de insulina. Só que, gente, quando eu tenho alfa e beta estimulando ao mesmo tempo no pâncreas, o predomínio é de alfa. Ele é que vai prevalecer. Então, ele tem uma ação predominante, tá? E tem uma ação predominante a nível de pâncreas. Ok? Respiratório. A adrenalina, quando nós utilizamos a nível pulmonar, nós vamos perceber a broncodilatação, né? Isso aí, lembra que eu falei para vocês? Principalmente quando eu uso a adrenalina milesimal, né? Em dose baixa, ela tem esse efeito predominante, ela causa broncodilatação. Só que, gente, para a gente perceber um efeito broncodilatador, tá? Eu preciso ter uma broncoconstricção. Se eu não estiver com uma broncoconstricção, eu não vou perceber o efeito broncodilatador. Tá? Isso é uma coisa normal. Tá? Então, para ter o efeito, para que eu perceba o efeito broncodilatador, eu preciso estar tendo uma broncoconstricção. Muito bem. Isso aqui é o efeito de quem? De beta 2, tá? Beta 2 na musculatura lisa bronquiolar, provocando relaxamento. Ok? A ação alfa contribui para a ventilação pulmonar por aliviar a congestão da mucosa brônquica. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Gente, quando nós falamos em congestão, quando você fala, eu estou congestionado, eu estou com o nariz entupido, né? É uma congestão. E é o mesmo tipo aí de congestão brônquica. O que é? Eu estou aqui debaixo desse ar, estou ficando meio congestionado. O que é uma congestão? Alguém sabe me explicar? Já percebi que vocês são de poucas palavras, né? Poucas palavras. Excesso de a inchaço também nas vias nasais. Excesso de muco? Não sei. Até tem, tá? Mas não é essa a causa principal. Não é. Gente, é só a Tayane que está aí acordada? O resto está dormindo? Não, professor. A Daiane também está acordada. Mas o resto eu não sei Também não, tá viu? acordada. Ah, tá acordada? Tô acordada também, prof. Ah, que bom. É bom ouvir a voz de vocês. Vocês me deixam aqui sozinho, falando com as paredes. Muito bem. Gente, quando eu tenho uma congestão do tipo nasal, vamos supor, é que eu estou tendo uma vasodilatação. Tá? Quando você tem uma
alergia, ou quando você tem um processo inflamatório, como uma rinite, né, uma gripe, um resfriado, você tem a liberação de histamina. E a histamina, ela é vasodilatadora e aumenta a permeabilidade capilar. E aí extravasa líquido e dá um edema. A mucosa, ela incha. Mas tudo começou pela vasodilatação. Tá? Então, quando alguém está com uma crise de asma, né, principalmente em criança, ela pode vir com a broncoconstricção e também vem com a congestão. A mucosa das vias aéreas ficam congestionada pela liberação de histamina. Isso quer dizer que ela fica inchada. E se ela incha, ela está congestionada, muito sangue, automaticamente, né, o canal de entrada de ar fica menor, né, porque ela incha para onde? Ela incha para dentro. Então, a entrada de ar diminui. É o que acontece com o nariz, né? Ela incha, dilata e fecha o canal. E aí você fica sem respirar. Certo? Isso é uma congestão. Então, quando eu falo aqui, tá? Em congestão, ó, ação alfa contribui para a ventilação pulmonar por aliviar a congestão da mucosa brônquica. Então, quer dizer que esse paciente que está tendo broncoconstricção, ele está tendo também uma vasodilatação nessa mucosa, né, nesses canais que levam o ar, e eles estão quase que obstruídos pela congestão. Aí, esses vasos todos, o predomínio é de alfa. E se eu estimular esse alfa dos vasos da mucosa, eu vou provocar o quê? Uma vasoconstricção. E a mucosa vai fazer o quê? Ela vai se retrair. A mucosa retrai. E a hora que a mucosa retrai, ela abre a passagem de ar. E aí melhora, então, a ventilação. Tá? Esses medicamentos que vocês pingam o nariz, quando está com o nariz obstruído, são fármacos agonista alfa. A gente vai falar deles. Talvez na nossa próxima aula já. Eu pingo aqui, ele cai aqui na mucosa, provoca uma vasoconstricção e a mucosa retrai, abre, aliviando a entrada de ar. Tudo bem, gente? Então, a adrenalina, ela age tanto em alfa quanto em beta, né? Então, essa ação de alfa e beta, o beta 2 vai provocar broncodilatação, né? E a ação de alfa vai provocar a vasoconstricção, desobstruindo, descongestionando, aliviando a entrada de ar. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Não, professor. Agora fez todo sentido. Beleza? Beleza, então. A ação em beta 2 bloqueia também a liberação de histamina provocada por antígenos. Essa ação também é importante. Vocês devem ter ouvido, né, falar que a pessoa está com choque aí, tem que dar adrenalina, tem que dar isso, tem que dar aquilo, né? Tati. Bom, nós temos, não sei se foi com vocês que eu falei, não foi com vocês que eu falei, foi com a outra turma. Aqui.
Nós temos células que são células armazenadoras de histamina, né? De histamina. Como a nível tecidual, eu tenho os mastócitos, né? Então, o pulmão é uma área que tem muita célula de defesa. Então, eu tenho muitos mastócitos, eosinófilos, né? Para quê? Para estar lá preparado, porque é uma área que entra muitas substâncias estranhas, né? Então, eles estão lá para nos proteger. No sangue, eu também tenho uma célula que é o basófilo, né? Que é também armazenadora de histamina. Muito bem. Quando eu tenho a reação de antígeno e anticorpo, eu tenho o que a gente chama de desgranulação dessas células. Então, provoca aí a liberação de histamina por essas células. A nível pulmonar, é essa desgranulação, é essa liberação de histamina que vai dar início ao processo de broncoconstricção, porque a histamina é uma potente broncoconstritora. E, ao mesmo tempo que ela gera broncoconstricção, ela provoca vasodilatação e aumento de permeabilidade. Então, veja, ela fecha os brônquios e congestiona as vias de entrada de ar. E aí o camarada fica o quê? Fica roxo, né? Com falta de ar. Ok? Muito bem. Descobriram que na membrana dessas células, principalmente dos mastócitos teciduais, então, esses mastócitos que estão a nível pulmonar, a membrana dele tem receptor beta-2. Beta-2. E quando esse beta-2 é estimulado, tá? O beta-2, ele dá um aumento de resistência. Ele protege a membrana dessas células, não deixando ocorrer a liberação de histamina. Então, há um bloqueio da desgranulação. A histamina não é liberada. Se eu não libero a histamina, eu estou contribuindo para quê? Para não ter mais broncoconstricção e reduzir a congestão. Certo? Então, essa ação agonista de beta-2 é uma ação importante, tá? Por bloquear a liberação de histamina. Tudo bem, gente? Beleza? Tudo bem, professor. Gente, todo fármaco que promove broncodilatação, tá? Todo fármaco que promove broncodilatação acaba também aumentando, tá? O movimento ciliar. Um minutinho só, gente. Caio. Desce lá, gente. Por favor. Esse movimento ciliar, vocês tiveram aparelho respiratório em patologia já? Em fisiopatologia ou não? Hoje, falar sim ou não. A gente está tendo Esse semestre agora também? pressão arterial,
cardíaco, pulmonar, é o que a gente está então, vocês vão ter ainda, então. Eita, Nossa Senhora. Vamos lá. As vias aéreas, vocês devem ter visto com o Silvano, não sei, histologia, né? O epitélio de revestimento brônquico, que é o epitélio pseudo-estratificado ciliado, né? Que é os cílios. Ok? E se a gente... Isso. E ao longo... Ué, a bateria tá acabando e tá ligada. O que está acontecendo aqui? Vem um alerta de bateria, mas o cabo está ligado. Assustei agora. Bom, então eu tenho essas vias aéreas, né? Os cílios, e eu tenho a produção constante, né, de muco. E esse muco, ele vai ficando sobre esses cílios. Eu tenho uma produção constante desse muco, e os cílios têm o movimento que faz o arraste desse muco, né? Esse muco, ele serve para filtrar o ar, para aquecer e umidificar o ar que nós estamos inalando. Se ele também serve como filtro, então muitas impurezas acabam ficando impregnadas aqui sobre esse muco. E ele precisa ser removido. E a remoção é feita pelos cílios, né? A parte superior, os cílios, ele arrasta para baixo, a inferior arrasta para cima, e nós deglutimos esse muco o dia inteiro, 24 horas, e muitas vezes a gente nem percebe, né? Em média, nós produzimos e renovamos e deglutimos 100 ml de muco por dia. Tá? Então, isso é importantíssimo, né? Por isso que a gente tem que tomar bastante água, né? Para manter essas vias aéreas muito bem fluidificadas, né? E esse cílios, a movimentação dele é importantíssima para o arraste, para a purificação desse muco. Então, todo fármaco que promove broncodilatação, né? Como é o caso da adrenalina, por agir em beta-2, aumenta também a atividade mucociliar, aumenta esse arraste, aumenta o batimento ciliar, aumentando a troca desse muco. E isso também é muito importante. Ok? Entenderam isso, gente? Sim, professor. Beleza. A nível de ACNC, eu já disse que os efeitos, né, da adrenalina sobre vasos do nosso cérebro é muito mínimo, a gente praticamente não percebe. Por quê? Porque a adrenalina é polar, né? Ela não consegue atravessar as barreiras com facilidade. É difícil ela chegar, né, até lá. Então, efeitos discretos, tá? Efeitos que sugerem estimulação central, como ansiedade, tremores, são decorrentes das ações respiratórias e metabólicas da catecolamina. Então, efeitos que parecem vir de uma ação central, na realidade, é um efeito periférico, tá? É um efeito recorrente da respiração e efeitos metabólicos. Então, ela praticamente não tem uma ação significativa a nível central. Ok? A adrenalina não absorvida por via oral, ela sofre a degradação
ela não consegue ser absorvida. Ela tem uma absorção cutânea, absorção lenta e uniforme. Tá? Tanto que a milesimal, a gente faz aí a administração dela subcutânea. A muscular vai proporcionar uma absorção mais rápida, mas o melhor ainda é a intravascular. É degradada pela MAL e pela CONT, né, sendo seus metabólicos excretados pela urina. Só uma resposta bem rápida. Aonde eu encontro a MAL e onde eu encontro a CONT? Resposta VaptVupt. Valendo 1 ponto na média. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Perderam. MAL está onde, gente? Intraneuronal. Lembra? Na terminação nervosa. E a CONT está na sinapse. Tá? Está na sinapse. Ok? Beleza? Beleza, prof. Uso clínico. Uso clínico da nota. Então, aí, nós podemos utilizar, né, o alívio do broncoespasmo, que a gente já comentou, eventualmente num choque anafilático, né? Por que no choque? O choque, além de interação de alfa, de beta-2, que vai melhorar a respiração, tudo, mas também tem a ação sobre aquelas células que eu falei que são armazenadoras de histamina, né? Bloqueando a liberação de histamina, né? E o choque anafilático é uma liberação maciça de histamina, tá? Na circulação. É parada cardíaca, então, com aplicações intracardíacas. Isso já foi bastante utilizado, hoje praticamente a gente não usa mais, mas pode ser usado. Reações alérgicas graves, né? Choque e bloqueio átrio-ventricular. Então, se teve um choque lá, tá, a condução cardíaca parou, está bloqueado, não está passando estímulo do átrio para o ventrículo. A adrenalina estimula, né, o cronotropismo, então vai estimular a condução, ela vai desbloquear, estimular a passagem desse estímulo. Ok? Beleza? A dosagem aqui, né? Adrenalina, vejo que usados em nanogramas, tá? Dosagem muito baixa. Ok? Muito bem. Reações adversas da adrenalina, tremores, né? Por causa dos receptores beta do músculo esquelético, palpitações, né? O coração, beta 1, e até arritmias cardíacas graves, como a gente viu, pode dar extrasístole e até fibrilação, né? Crises hipertensivas com hemorragias cerebral já foram descritos, tá? Então, é uma coisa que acontece sempre? Não. Mas se acontecer, tá? Pode assim, acontecer uma crise hipertensiva, precisa ser corrigida imediatamente. A gente usa o nitrocruciato de sódio, tá? Que é um fármaco vasodilatador potente. Então, ele dilata os vasos e aí a pressão cai. Ou bloquear o alfa, né? Como a fentolamina, que é um fármaco bloqueador de alfa. Então, você tem que bloquear, aí o vaso dilata e a pressão cede. Ok?
E aí, a gente vai falar da noradrenalina, tá? Mas a gente vai falar da noradrenalina só na nossa próxima aula. Já falei demais hoje. Ok? Estou à disposição.